Hoje, você vai conhecer 3 histórias reais de ataques selvagens devastadores contra profissionais em campo, da floresta de Wyoming até um zoológico na Califórnia. Número 1. O trágico encontro entre um explorador e um urso pardo. A imensa e intocada Floresta Nacional, Bridger-Teton, se estende por mais de 1.300.000 hectares de mata densa, rios gelados e picos majestosos. Localizada no estado de Wyoming, ela é a 3ª maior floresta nacional do território continental dos Estados Unidos, um verdadeiro santuário natural onde a presença humana é escassa e a vida selvagem, abundante. Para o experiente aventureiro Adam Stewart, aquele lugar era mais do que paisagem, era casa. Aos 31 anos, Adam já havia moldado sua vida em torno da natureza. Trabalhou como guia em trilhas no Parque Nacional de Zion, foi condutor de botes durante as temporadas turísticas e era conhecido por sua energia incansável, preparo físico invejável e profundo respeito pelo ambiente selvagem. No verão de 2014, ele aceitou uma proposta desafiadora da empresa Nature's Capital, contratada pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos, para realizar levantamentos de vegetação nas regiões mais remotas da floresta Bridger-Teton. A missão era solitária: identificar espécies vegetais e avaliar a saúde da floresta. E para isso, ele teria que se embrenhar sozinho por áreas onde poucos humanos se aventuram, território conhecido por ser frequentado por ursos pardos. Antes mesmo de iniciar a expedição, Adam compartilhou com seu supervisor uma preocupação legítima: atuar sozinho em áreas sabidamente habitadas por predadores de topo. Ele conhecia os protocolos de segurança e sabia dos riscos. Ainda assim, seus alertas foram minimizados. Afinal, ele era considerado altamente capacitado e experiente o suficiente para lidar com situações adversas. Na manhã de 4 de setembro de 2014, sob um céu totalmente azul e sem uma única nuvem, Adam estacionou seu carro na entrada da trilha de Brooks Lake. O vento leve trazia o aroma inconfundível de pinheiros e flores silvestres. Carregando uma mochila com equipamentos de medição, alimentos e itens para acampamento, ele iniciou sua jornada com passos rápidos e determinados, como era de costume. Planejava acampar por apenas uma noite e retornar no dia seguinte. Estava equipado com tênis de corrida para trilha, roupas leves, boné, óculos escuros e um ritmo de caminhada que impressionava qualquer um. Ao alcançar aproximadamente 8 quilômetros, montou seu acampamento no último trecho plano, antes do terreno começar a subir de forma mais íngreme. Ali, montou sua barraca com precisão e seguiu os protocolos de segurança em área de ursos. Pendurou sua comida bem alto, em um galho fora do alcance de predadores. Ainda restava bastante luz do dia, e seu ponto de coleta de dados ficava a cerca de 5 quilômetros adiante, floresta adentro. Decidido a aproveitar o tempo, Adam resolveu continuar. A vegetação ficava cada vez mais fechada e desafiadora. Ele precisou atravessar troncos caídos, desviar de arbustos densos e se guiar apenas por referências naturais. Depois de algum tempo, encontrou um game trail, uma trilha de passagem usada frequentemente por animais da floresta. Isso facilitou seus passos, já que o caminho serpenteava entre os obstáculos naturais. O que Adam não sabia era que aquela trilha não era apenas utilizada por cervos ou alces. Ela também era a rota habitual de predadores, inclusive ursos. Naquela época do ano, setembro, os ursos estavam em plena hiperfagia, um processo fisiológico que os obriga a consumir o máximo de calorias possível antes da chegada do inverno. Durante esse período, tornam-se ainda mais agressivos e extremamente territoriais, especialmente próximos a fontes de alimento. Adam caminhava de forma silenciosa, praticamente sem fazer barulho no solo macio da floresta. Um erro involuntário, mas perigoso.
Em regiões com presença de ursos, o recomendado é fazer ruído constante para não surpreender os animais. Após cerca de 3 quilômetros, a trilha começou a se inclinar novamente. Ele estava a pouco mais de 1 quilômetro do ponto de coleta. Mas nunca chegaria até lá. Sem saber, Adam havia se aproximado de um local extremamente perigoso. Um esconderijo de comida feito por um urso pardo. A poucos metros da trilha, entre galhos e folhas, estavam os restos parcialmente devorados de 2 cervos mula. O urso havia coberto os corpos com galhos, folhas e terra, uma prática comum para camuflar sua comida e protegê-la de outros predadores e necrófagos. Para um observador comum, essas pilhas se misturam perfeitamente com o ambiente. Ao contornar uma árvore, Adam se viu subitamente frente a frente com o urso pardo. Em um instante congelado no tempo, homem e fera se encararam. Um momento de puro choque. E então, o instinto falou mais alto. O urso, pego de surpresa e protegendo sua fonte de alimento, explodiu em um ataque devastador. Avançou sobre Adam com velocidade impressionante, derrubando-o com brutalidade. O boné e os óculos do homem voaram com o impacto. Sua mochila, presa ao corpo, amorteceu parcialmente a queda, mas não foi suficiente para protegê-lo. Sem spray de pimenta nem arma de fogo, Adam estava indefeso. A única barreira entre ele e a morte eram suas próprias mãos. Mas diante de um urso com mais de 270 quilos, com garras afiadas como lâminas e músculos feitos para matar, sua luta era quase simbólica. As garras rasgavam sua roupa e pele em movimentos repetidos. Adam tentava proteger o rosto e empurrar o focinho do urso com as mãos, mas não havia força humana capaz de conter aquele ataque. O cheiro da respiração do animal, misturado ao som gutural dos grunhidos, criava um cenário de puro terror. No golpe final, o urso cravou os dentes na cabeça de Adam. A mordida foi letal. Com força superior a 450 quilos por centímetro quadrado, suficiente para esmagar ossos do crânio, ele selou o destino do homem em segundos. No dia seguinte, quando Adam não retornou conforme o planejado, ninguém se alarmou de imediato. Era comum pesquisadores em campo passarem mais tempo que o previsto. Foi apenas em 7 de setembro, 3 dias após sua entrada na floresta, que o supervisor Steven Rust notificou o departamento do xerife do condado de Fremont. Um oficial foi até o local e encontrou o carro de Adam estacionado, deixando recados para que ele entrasse em contato. No dia seguinte, 8 de setembro, sem respostas, foi iniciada uma busca oficial. 4 dias depois, os socorristas encontraram seus primeiros pertences: o boné e os óculos caídos próximos à trilha. Seguindo a trilha de vestígios, encontraram a mochila azul parcialmente coberta pela neve recente. Próximo a ela, estavam os restos mortais de Adam, parcialmente devorados, arrastados por um tronco caído e, em parte, enterrados. A cena foi horrível. Fragmentos de seu corpo estavam misturados aos restos de cervos, dentro de um novo esconderijo do urso, uma indicação macabra de que ele havia se tornado parte do estoque alimentar do predador. No dia 9 de setembro, agentes do Departamento de Caça e Pesca de Wyoming e do xerife chegaram de helicóptero por volta das 5:30 da tarde, mas tiveram que sair antes do anoitecer. Retornaram no dia seguinte com uma equipe de 10 pessoas para vasculhar toda a área. Na mochila, tudo permanecia intacto. Câmera, equipamentos, caderno de anotações, vazio. O instrumento de medição também não havia sido usado. Isso confirmava que Adam foi atacado antes mesmo de começar sua pesquisa. A última foto tirada, registrada às 2:33 da tarde, mostrava penhascos da divisa continental. Muito provavelmente, foi tirada pouco antes do ataque. A perícia indicou que o local havia sido visitado por pelo menos 4 ursos diferentes nos dias seguintes: 3 ursos pardos e um urso negro.
Uma armadilha conseguiu capturar apenas um dos ursos, um macho adulto. Mas não foi possível confirmar se ele era o responsável pelo ataque. Apesar da decomposição e do consumo parcial dos restos, a causa da morte foi determinada como traumatismo craniano grave. Adam, sem saber, havia invadido o espaço mais perigoso de todos, o esconderijo de um urso em pleno período de hiperfagia. A Nature's Capital foi inicialmente multada em cerca de R$ 1.600.000 por negligência em segurança de trabalho, mas a penalidade foi drasticamente reduzida para aproximadamente R$ 15.000. O pai de Adam considerou esse valor um insulto, uma resposta totalmente desproporcional à tragédia. O acampamento de Adam, encontrado montado corretamente e com os alimentos bem armazenados, mostrou que ele seguiu todos os protocolos de segurança. Ainda assim, isso não foi suficiente. Em meio à natureza selvagem, a imprevisibilidade reina, e até os mais preparados podem se tornar vítimas. Hoje, sua história é contada como um alerta severo para todos que se aventuram, por profissão ou paixão, em territórios onde a vida ainda é governada pelas regras da selva. Número 2. A bióloga que virou presa entre lobos criados em cativeiro. Embora muitos acreditem que o ambiente controlado de uma reserva natural ofereça segurança diante da vida selvagem, a realidade pode ser brutal. Em um canto sereno do Canadá, uma jovem bióloga recém-formada aprenderia que, mesmo nascidos em cativeiro, lobos ainda são lobos, guiados por instintos que nenhuma grade pode conter. No coração da província de Ontário, o Haliburton Forest and Wildlife Reserve se espalha por mais de 40.000 hectares de florestas densas, lagos cristalinos e uma biodiversidade rica e protegida. Considerada uma das maiores áreas de manejo florestal sustentável da América do Norte, o local é modelo de convivência entre natureza e pesquisa científica. No entanto, por trás dessa paisagem deslumbrante, um perigo silencioso se escondia. Patricia Wyman tinha apenas 24 anos quando começou a viver seu sonho. Recém-formada em Biologia da Vida Selvagem pela Universidade de Guelph, ela aceitou o cargo de cuidadora dos lobos cinzentos norte-americanos na reserva, em abril de 1996. Para ela, que desde criança era fascinada por esses animais, aquele emprego era a realização de uma vida inteira de dedicação. O Centro de Lobos de Haliburton, fundado em 1993, seguia uma filosofia única: manter o comportamento selvagem dos lobos intacto, mesmo em cativeiro. Enquanto outras instituições buscavam socializar os animais para facilitar o manejo, Haliburton fazia o oposto. Os 5 lobos adultos viviam em um amplo recinto de aproximadamente 6 hectares, projetado para simular seu habitat natural ao máximo. Os visitantes só podiam observá-los por vidros espelhados. O contato humano era intencionalmente mínimo. Alimentações ocorriam a cada 5 dias e, mesmo assim, os lobos raramente se aproximavam. Durante a orientação, Patrícia foi advertida várias vezes. Apesar de terem nascido em cativeiro, aqueles lobos não eram domesticados. Eram animais selvagens, com instintos imprevisíveis, capazes de reagir com agressividade a qualquer mudança. De acordo com os registros do centro, quando algum funcionário entrava no cercado, os lobos costumavam recuar, desaparecendo na vegetação. Eram tímidos, evitavam humanos e mantinham distância. No entanto, já no 3º dia de trabalho, Patrícia percebeu que algo não estava de acordo com o que lhe haviam descrito. Naquele dia, ela entrou sozinha no recinto com baldes de alimento. Enquanto realizava a tarefa, percebeu que a matilha, em vez de se esconder, observava. Mais especificamente, o macho alfa a encarava com intensidade. Ele não demonstrava medo. Seu corpo estava tenso, erguido, atento. Havia algo diferente naquele olhar. Não era curiosidade,
Era a avaliação. Os pelos da nuca de Patrícia se arrepiaram. Ela sabia que aquilo não era normal. Ainda naquela noite, contou ao noivo que estava animada com o novo emprego, mas que se sentia desconfortável com o comportamento do Alfa. Não conseguiu explicar o que era, só sabia que algo estava estranho. Mesmo com esse pressentimento, não relatou nada ao supervisor. Talvez por receio de parecer exagerada, ou talvez por não querer levantar alarme tão cedo no trabalho dos sonhos. Foi uma decisão que teria consequências trágicas. Em 18 de abril, apenas no 4º dia de emprego, Patrícia entrou novamente no recinto. Mas, dessa vez, não era dia de alimentação. Até hoje, ninguém sabe ao certo por que ela tomou essa decisão. Talvez quisesse observar a matilha mais de perto. Talvez buscasse entender melhor o comportamento do grupo para suas futuras apresentações educativas. O que se sabe é que entrou sozinha e não informou a ninguém. Quando o portão metálico se fechou atrás dela, o som metálico ecoou pela floresta artificial, chamando a atenção dos lobos imediatamente. O recinto era uma réplica do habitat natural, cheio de árvores, troncos caídos, pedras e clareiras cobertas por vegetação rasteira. Ela caminhava com cuidado, explorando o espaço em silêncio, procurando a matilha. Logo adiante, avistou os 5 lobos. Estavam reunidos em uma clareira gramada, todos deitados, mas alerta. E o detalhe mais inquietante: eles já sabiam que ela estava ali. Haviam percebido seu cheiro e ouvido seus passos bem antes de sua chegada. Ao vê-la, levantaram-se lentamente, os corpos rígidos, as orelhas em pé. Não havia fuga, não havia medo. O comportamento não seguia o padrão que lhe fora ensinado. Ao invés de recuar, os lobos avançaram. Espalharam-se em formação, criando um semicírculo de cerco. O macho alfa estava à frente, com os olhos âmbar cravados nela. A tensão no ar era palpável. Patrícia parou. O medo crescia como um nó no estômago. Tentou recuar, mas, ao dar um passo para trás, tropeçou em um tronco oculto e caiu. Esse único momento de vulnerabilidade foi o gatilho. O macho alfa atacou primeiro. Em segundos, os outros 4 vieram juntos. Patrícia sentiu o peso do primeiro animal sobre o peito, pressionando seu corpo contra o solo. Ela tentou se levantar, mas já era tarde. A matilha estava em frenesi. As mandíbulas dos lobos a agarravam com força. Cada lobo, pesando até 80 quilos, possuía uma mordida com pressão superior a 680 quilos por centímetro quadrado, capaz de esmagar ossos humanos com facilidade. As garras rasgavam sua roupa e pele. Eles puxavam seus braços e pernas em direções opostas, disputando o corpo como se fosse uma presa na natureza. Patrícia lutou. Tentou proteger o rosto, o pescoço, enrolou-se em posição fetal, como havia aprendido. Mas era impossível resistir ao ataque coordenado. Os dentes carniceiros cortavam músculos com precisão letal. As presas perfuravam tecidos vitais. Seu corpo ia ficando mais fraco a cada segundo. O sangue manchava a grama. A respiração se tornava ofegante. A jovem cientista que dedicou a vida a estudar esses animais tornava-se vítima deles em uma das ironias mais trágicas da biologia. Mais tarde, naquele mesmo dia, 2 funcionários da reserva entraram no recinto e se depararam com uma cena aterrorizante. Patrícia estava estendida na clareira, cercada pela matilha. A maior parte de seu corpo estava intacta, o que indicava que o ataque não foi predatório, mas reativo. Havia feridas nas extremidades, braços, pernas, mas o tronco estava quase ileso. Sua roupa havia sido dilacerada. O comportamento dos lobos era outro choque. Eles não recuaram. Quando os funcionários se aproximaram, o alfa abaixou a cabeça e rosnou. Um segundo lobo se aproximou. Depois, um terceiro. A equipe recuou rapidamente e acionou a Polícia Provincial de Ontário.
Os policiais entraram armados no recinto e se depararam com o mesmo cenário. Os lobos estavam cercando o corpo e agindo como se defendessem uma carcaça. Dispararam tiros de advertência. Só assim os lobos recuaram o suficiente para que o corpo fosse retirado. Foram necessários 6 oficiais para garantir a recuperação do cadáver. A investigação subsequente foi liderada pelo especialista em comportamento de lobos, Eric Klinghammer. Ele concluiu que os lobos agiram por oportunidade e que o ataque foi iniciado após a queda de Patrícia. Como os animais não a consumiram, a hipótese mais aceita é de que a reação foi de defesa territorial ou de confusão comportamental diante de uma presença inesperada. Klinghammer sugeriu que o comportamento estranho do macho alfa poderia estar relacionado a uma mudança recente na dinâmica da matilha. Algo havia se alterado, algo que Patrícia percebeu, mas não relatou, e essa omissão, infelizmente, custou sua vida. A tragédia gerou comoção nacional. Uma jovem com futuro promissor, que amava os lobos desde criança, perdeu a vida justamente entre os animais que tanto admirava. Sua morte permanece como um lembrete cruel de que o instinto selvagem nunca desaparece, mesmo sob os cuidados humanos mais bem-intencionados. Número 3. A tratadora veterana e o ataque fatal do leopardo de Amur, milhares de quilômetros distante dos campos abertos do Canadá, em uma instalação de conservação de renome internacional no sul da Califórnia, outro predador estava à espreita. Em um ambiente de protocolos rigorosos, muros altos e equipe especializada, bastou um único erro, quase invisível, para que uma das maiores especialistas em grandes felinos se tornasse vítima do instinto selvagem que passou a vida tentando preservar. O Santuário de Vida Selvagem de San Diego era conhecido mundialmente por seus programas de reabilitação e conservação. Suas iniciativas para a proteção de espécies ameaçadas atraíam o respeito da comunidade científica e ambientalista. E boa parte desse prestígio vinha do trabalho incansável de uma mulher, Alena Morales, de 38 anos, diretora de conservação de predadores. Alena havia construído uma carreira brilhante ao longo de 15 anos, ajudando a desenvolver protocolos de resgate, cuidado e reprodução de espécies em risco crítico. Seu nome era conhecido em organizações ambientais de todo o mundo. Ela era chamada para consultorias em zoológicos da Europa, reservas na África e programas de reprodução na Ásia. Sua paixão era evidente, mas havia algo mais profundo em seu trabalho. Uma conexão pessoal e emocional com os animais sob seus cuidados. Casada com Marco, também conservacionista, o casal se conheceu em um congresso de preservação em 2005 e juntos criaram 3 filhos em um lar movido pelo amor à natureza. Nas paredes da casa, fotos de tigres, leopardos, elefantes e onças capturadas durante expedições de campo. Suas férias em família nunca envolviam resorts. Eram sempre em reservas ecológicas, parques nacionais ou projetos ambientais. Para os Morales, proteger a biodiversidade do planeta era mais que um trabalho, era missão de vida. Entre os muitos animais que Alena ajudava a cuidar, havia um em especial, Sasha, um leopardo de Amur. Essa subespécie, nativa da Rússia e da China, é uma das mais raras do mundo, com menos de 100 indivíduos em estado selvagem. Sasha havia sido resgatado ainda filhote das mãos de caçadores ilegais e cresceu sob cuidados humanos. Por isso, exibia um comportamento mais calmo que o de outros grandes felinos do santuário. Para Alena, Sasha era mais do que um animal sob tutela. Era um símbolo vivo da luta contra a extinção e, talvez, uma exceção às regras de que predadores jamais deixam de ser perigosos. Mas a natureza jamais deixa de ser imprevisível. Em julho de 2018, o santuário recebia uma comitiva de cientistas do Instituto Smithsonian de Biologia da Conservação.
Eles haviam viajado até ali para estudar os protocolos de reabilitação aplicados a predadores feridos, com o objetivo de adaptar técnicas semelhantes em centros internacionais. Alena liderava a apresentação das práticas do santuário com orgulho. No dia 15 de julho, uma segunda-feira, a rotina parecia comum. Os procedimentos médicos para os animais mais críticos aconteciam logo pela manhã, com exames rápidos e cuidadosos. Cada animal tinha seu recinto principal e um segundo compartimento reservado para exames veterinários, onde era possível realizar avaliações em segurança. Naquele dia, Sasha estava escalado para uma checagem simples, apresentar sintomas de um resfriado leve, possivelmente uma infecção respiratória. Alena decidiu acompanhar o procedimento pessoalmente. Mesmo sendo diretora, ela sempre se envolvia nas tarefas práticas, algo que lhe rendeu profundo respeito entre os colegas. Mas o que ninguém sabia é que uma série de pequenas falhas em cadeia estavam prestes a desencadear uma tragédia. O santuário havia implementado um novo protocolo de sedação para grandes felinos, utilizando uma combinação de fármacos considerada mais segura e eficaz. No entanto, o cálculo exato da dose para o peso de Sasha não foi revisado adequadamente. O dardo tranquilizante, disparado enquanto ele ainda estava no recinto, atingiu uma área periférica do músculo e, por isso, apenas 60% da dose foi absorvida. A equipe esperou os 10 minutos padrão. Sasha caiu lentamente de lado. Sua respiração estava lenta, os olhos fechados. Tudo indicava que a sedação havia sido bem-sucedida. Alena entrou na área de exames acompanhada da veterinária, doutora Melissa Chen, e um técnico. Ela mesma checou os sinais vitais. Estavam normais. Nenhum movimento. Nada fora do esperado. Enquanto Melissa se preparava para coletar amostras de sangue, Alena estava ao lado, segurando uma das patas dianteiras do leopardo. Foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Ao sentir a picada da agulha, Sasha, ainda consciente, embora parcialmente sedado, teve uma reação imediata de pânico. Seus olhos se abriram bruscamente. O corpo, antes inerte, se ergueu como uma mola. O predador, agora em estado de confusão e dor, reagiu instintivamente. Em uma fração de segundo, Sasha desferiu um golpe com a pata dianteira direita. As garras, com quase 5 centímetros de comprimento, rasgaram o ar e atingiram Alena no rosto e pescoço em um único movimento devastador. O impacto foi brutal. A jugular e a artéria carótida foram seccionadas instantaneamente. A força de um golpe de leopardo de Amur pode ultrapassar 300 quilos por centímetro quadrado. As garras, afiadas como lâminas de bisturi, foram projetadas ao longo de milênios para matar. E ali, dentro de um centro de conservação, elas cumpriram esse propósito. O sangue jorrou em todas as direções. Alena caiu para trás, o corpo ainda se movendo por reflexo, mas já entrando em choque. Doutora Chen, em estado de choque, ficou encurralada do outro lado da sala, com Sasha agora acordado, em posição defensiva, rosnando e mostrando os dentes. A sala de exames virou um cenário de terror. Alena estava imóvel, com uma poça de sangue crescendo ao seu redor. Seus olhos ainda abertos, congelados em um olhar de surpresa, não de medo. Doutora Chen, sem rota de fuga, não pôde prestar socorro. Seu treinamento médico era inútil diante de um predador de 65 quilos entre ela e a colega ferida. O protocolo de emergência foi acionado. Guardas armados com tranquilizantes correram para o local. As comunicações via rádio ecoavam por todo o santuário. Mas, quando finalmente conseguiram acesso pelo compartimento secundário, Alena já havia perdido mais de 3 litros de sangue, volume incompatível com a vida. Durante 27 minutos, a equipe médica tentou reanimá-la. Injeções, transfusões, compressões torácicas. Nada funcionou.
Às 9h47 da manhã, Alena Morales foi declarada morta no local. Sasha, ainda confuso e em pânico, permaneceu encolhido no canto da sala, até receber a dose correta de sedativo. Desta vez, o sistema de tranquilização de emergência, um mecanismo inédito instalado no teto, foi utilizado pela primeira vez em 15 anos de funcionamento do santuário. A necropsia do animal mostrou que o dardo original não penetrou corretamente e a absorção do sedativo foi insuficiente. Uma falha crítica. A investigação revelou ainda que a dosagem não foi checada por uma segunda pessoa, como previa o manual. A equipe estava reduzida devido a cortes no orçamento e ninguém fez o teste de estímulo para confirmar sedação total antes da entrada. Mesmo em meio à tragédia, a comoção pública logo se voltou contra o leopardo. Muitos pediram que Sasha fosse sacrificado, mas foi Marco Morales, devastado, quem se colocou em defesa do animal. Em uma coletiva de imprensa 2 semanas depois, com lágrimas nos olhos e a voz embargada, Marco declarou: "Minha esposa dedicou sua vida para salvar espécies como o Sasha. Ela jamais aceitaria que ele fosse morto por agir por instinto." A fala mudou tudo. O episódio levou o Conselho de Conservação da Vida Selvagem da Califórnia a realizar uma revisão completa dos protocolos de segurança em todas as instalações do estado. Foi criada uma nova política de proteção, os padrões Morales, exigindo dupla verificação de sedação, número mínimo de funcionários em procedimentos e novas barreiras físicas entre animais e cuidadores. O santuário foi multado em mais de 7 milhões de reais e obrigado a reformular sua operação antes de reabrir. Sasha foi transferido para uma instalação especializada no estado de Washington, onde vive até hoje como parte de um programa de reprodução monitorada. Os 3 filhos de Alena fundaram a Fundação Santuário Morales, que fornece financiamento para treinamento, compra de equipamentos de segurança e pesquisas em bem-estar animal ao redor do mundo. A conferência anual da Fundação se tornou o maior evento global sobre segurança em manejo de animais selvagens. E assim, o legado de Alena continua vivo, protegendo os animais que ela tanto amou e garantindo que aqueles que seguem sua missão voltem em segurança para casa. Encerramento. Essas 3 histórias nos lembram que, por mais que estudemos, cuidemos ou até convivamos com animais selvagens, instinto é instinto, e ele não reconhece crachás, cercas ou experiência. Seja em florestas remotas, reservas protegidas ou centros de conservação de ponta, o risco é real, constante e muitas vezes imprevisível. A coragem de profissionais como Adam, Patrícia e Alena não está apenas no amor que tinham pelos animais, mas na disposição de se aproximar deles em nome da ciência, da educação e da preservação. E embora tenham pago com a vida, seu legado continua ensinando lições valiosas sobre respeito à natureza, responsabilidade e, principalmente, humildade diante das forças selvagens do planeta. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!